noite, galera do bem. Vocês estão bem? Eu quero pedir desculpa porque eu não estou conseguindo gravar os vídeos durante o dia e estou começando a falar agora às 19h20 e ainda vou preparar o vídeo e postar hoje. Os vídeos, para quem acompanha o canal, são postados exatamente às 19 horas. Mas infelizmente nesses dias eu não tenho conseguido gravar e por isso estou gravando à noite e já postando imediatamente. Mas eu prometo a vocês que eu vou me organizar de modo que eu possa gravar o vídeo pela manhã e às 19 em ponto o vídeo possa ir para o ar. Mas nós teremos vídeos de segunda a sexta-feira, mesmo que ele saia às 21 horas, tá? Esse vídeo, o tema de hoje, foi uma sugestão do amigo Anderson Caputo. O Anderson pediu que nós falássemos sobre a eleição dos 12, quando Jesus escolheu os 12 apóstolos. Eu peguei por base o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do verso 12, se você quiser acompanhar a sua Bíblia, está escrito assim: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Já se passou quase 1 ano e meio desde que João Batista apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus. Quando Jesus começou seu ministério, alguns homens sinceros se tornaram seus discípulos, como André, Simão Pedro, João, talvez Tiago, irmão de João, Filipe e Bartolomeu, também chamado de Natanael. Com o tempo, muitos outros se juntaram a eles para seguir a Cristo. Agora, Jesus está pronto para escolher os seus apóstolos. Esses trabalharão bem de perto com ele, recebendo um treinamento especial. Mas antes de escolhê-los, Jesus sobe até um monte, talvez perto do Mar da Galileia, próximo de Cafarnaum. Ele passa uma noite toda orando, pedindo sabedoria e a bênção de Deus. No dia seguinte, ele chama seus discípulos e escolhe 12 deles como seus apóstolos. Interessante Jesus passar uma noite toda orando para que Deus lhe desse sabedoria para escolher os 12 apóstolos. Mas Jesus é Deus. Todavia, aqui, Jesus, na condição de homem, está deixando um exemplo a ser seguido, inclusive para nós. Nesses dias, quando temos que tomar decisões, não precisamos subir no monte, como no vídeo que eu fiz na segunda-feira, falando daquele elemento lá que se intitula apóstolo. Apóstolo eu só conheço 12. Na verdade, podemos dizer 13, porque Jesus escolheu 12,
Depois que Judas traiu Jesus, ele foi substituído, e depois Paulo, que não conheceu a Jesus, como esses outros 12 aqui, Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Cafarnaum, todos já sabem, e ele foi escolhido por Jesus, mas Jesus já havia morrido na cruz, já havia voltado ao céu, então Paulo não chegou a conhecer a Jesus. E Paulo também se intitulou apóstolo por meio de Jesus Cristo. Jesus escolhe os 6 já mencionados, bem como Mateus, que estava na coletoria quando foi chamado. Os outros 5 escolhidos são Judas, também chamado de Tadeu, filho de Tiago, Simão, o cananita, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Judas Iscariotes. Esses 12 já viajaram com Jesus e ele os conhece bem. Alguns são seus parentes. Pelo visto, os irmãos de Tiago e João são primos de primeiro grau de Jesus. Há alguns que acreditam que Alfeu é irmão de José, o pai adotivo de Jesus. Então pode ser que o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, seja primo de Jesus. É claro que Jesus não tem nenhuma dificuldade para lembrar os nomes de seus apóstolos. Mas será que você consegue lembrá-los? Só um detalhe, uma ajuda para lembrar que há 2 apóstolos chamados Simão, 2 chamados Tiago e 2 Judas. Aí fica fácil, né? Simão, Pedro, tem um irmão, André. E Tiago, filho de Zebedeu, tem um irmão, João. Assim, você consegue lembrar os nomes de 8 apóstolos. Mas ainda faltam 4, que são um cobrador de impostos, Mateus, um que mais tarde duvidou, Tomé, um chamado de debaixo de uma árvore, Natanael, e o amigo de Natanael, Filipe. 11 dos apóstolos são da Galileia, terra onde Jesus morava. Natanael é de Caná da Galileia. Filipe, Pedro e André são naturais de Betsaida. Depois Pedro e André mudaram para Cafarnaum, onde, pelo visto, Mateus morou. Tiago e João também moram em Cafarnaum, ou perto dali, e lá eles tinham um negócio de pesca. Parece que Judas Iscariotes, que mais tarde traiu Jesus, é o único apóstolo da Judéia. Interessante, né? Quando Jesus escolheu os 12, ele disse assim: portanto, ide, eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar: paz seja para esta casa. Não vos provereis de ouro, nem prata ou cobre em vossos cinturões. Determinou que nada levassem pelo caminho, a não ser um cajado somente, nem pão, nem mochila de viagem, nem dinheiro em seus cintos. E lhes orientou: nada leveis convosco pelo caminho, nem bordão, nem mochila de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica extra. Eles saíram para cumprir o ídolo de Jesus com a roupa do corpo.
Imagine hoje a semelhança com essas pessoas que se intitulam bispos, apóstolos. Se Jesus descesse aqui para escolher 12 pessoas, será que ele conseguiria escolher 12 pessoas para fazer isso aqui? Em Lucas 22, 35, Jesus perguntou para os discípulos, para esses 12, quando eu vos enviei sem bolsa, mochila de viagem e outro par de sandálias, sentistes falta de algo? Ao que eles prontamente replicaram, de nada. Eu não quero ficar falando mal de ninguém. Eu estou falando dos 12 escolhidos por Jesus. Há alguma semelhança com os líderes religiosos de hoje, nessa passagem aqui? Pedro perguntou para Jesus assim: nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais agora, durante essa vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, vida eterna. Isso você encontra em Marcos 10, 28 a 31. Imagine você, R.R. Soares, pegar um ônibus, pegar o Danúbio Azul lá em São Paulo e viajar 7 horas até Barretos, para pregar o Evangelho e não ganhar nem mesmo o dinheiro da passagem. Você consegue visualizar isso? Você consegue visualizar o Silas Malafaia saindo do Rio de Janeiro para vir pregar aqui no estado de São Paulo, qualquer cidade, por menos de 150 mil reais? Você consegue ver alguma semelhança entre os 12 escolhidos por Jesus e o pastor da sua igreja? Pense nisso. Eu creio que basta. Deus te abençoe e que o Espírito Santo possa abrir a sua mente, o seu entendimento, para você ver que realmente as coisas estão totalmente fora de ordem e que, infelizmente, há muito tempo, igreja virou negócio lucrativo, igreja virou comércio. Tenha uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus permitir e vivermos. Tchau.